Ela não foi freira, não fundou congregações, nunca subiu em um púlpito, mas sua vida inteira foi uma homilia viva da cruz. Santa Gema Galgani viveu na simplicidade, mas experimentou visões, êxtases e os próprios estigmas de Cristo. Chamavam-na de louca, tentaram esconder sua fé, mas Deus a escolheu para mostrar ao mundo que não é preciso status para ser santa. É preciso amar até doer. Neste episódio da série A História dos Santos, mergulhe na vida de uma jovem apaixonada por Jesus crucificado, cuja alma ardeu de amor, até se consumir. Feche os olhos e imagine uma jovem de joelhos em um quarto escuro, com os olhos fixos no invisível. A casa silenciosa testemunha o inexplicável. A cada sexta-feira, os sinais da paixão reaparecem em seu corpo frágil, como se o próprio Calvário visitasse sua carne. Ela não gritava, ela não fugia, ela apenas repetia: Jesus, eu te amo. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Se esta jornada tocar sua alma, inscreva-se, compartilhe com quem ama e deixe nos comentários o que a história de Gema desperta em você. Havia um cheiro de pão fresco naquela casa simples de Camigliano, na Itália, quando nasceu uma menina de olhos atentos e alma serena. Seu nome era Gema, nome que em latim significa joia, mas ninguém ali imaginava o quanto aquela criança seria lapidada pelo sofrimento e pelo amor. Nasceu no dia 12 de março do ano de 1878, como um fio de luz aceso discretamente numa noite sem alarde. Nada nela chamava a atenção, exceto a paz que trazia nos olhos desde os primeiros dias, uma paz que parecia já saber de um segredo. Feche os olhos e imagine o som das orações sussurradas por sua mãe, Aurélia, enquanto a ninava nos braços. Essa mãe foi o primeiro sacrário vivo que Gema conheceu. Com ternura e fé, ensinou-lhe as orações antes mesmo que ela soubesse escrever. Mas o céu que dá também prepara para tomar. Gema ainda era pequena quando viu a mãe adoecer. Aos 7 anos, já havia sentido em sua carne a angústia de perder aquela que lhe ensinou a amar o invisível. Foi ali, diante do corpo imóvel da mãe, que a menina aprendeu que o amor verdadeiro nunca morre. Naquela mesma cidadezinha de Lucca, a menina crescia em silêncio, seus olhos sempre fixos no chão, sua mente sempre voltada ao alto. Não havia brinquedos em excesso, nem distrações modernas, apenas o som dos sinos da igreja, as ladainhas murmuradas e os passos cuidadosos da menina que já desejava a santidade sem saber seu nome. Na escola, destacava-se por sua pureza e obediência. Mas era em casa, entre o trabalho simples e as dores do dia, que começava a se formar o altar secreto de seu coração. Um altar que logo receberia o fogo da cruz. Na juventude de Gema, o céu parecia falar em silêncios que poucos escutavam. Mas em sua alma, cada dor era uma frase escrita por Deus. Depois da perda da mãe, a vida seguiu, mas nunca do mesmo jeito. O luto colou-se à sua pele como um véu invisível. Aos 9 anos, perdeu também o irmão querido, Gino, um seminarista que Gema amava profundamente e que morria cheio de fé. A morte para ela não era um fantasma, mas uma professora. A cada despedida, Gema aprendia mais sobre a eternidade. O que o mundo chama de fim, Deus chama de começo, ela escreveria mais tarde. Seu pai, Enrico Galgani, era um farmacêutico trabalhador, respeitado, mas assolado por dívidas crescentes. Ainda assim, fazia o impossível para que Gema tivesse educação religiosa e estudos formais. Ele a matriculou em um colégio das Irmãs de Santa Zita, onde ela recebeu os sacramentos com uma maturidade que assustava as irmãs. Aos 7 anos, fez a primeira comunhão, e foi como se tivesse tocado o céu. Depois desse dia, senti que não estava mais na terra, escreveu.
Aquilo não foi apenas um rito, foi um matrimônio da alma, um início de consagração total que ela jamais desfez. Mas o sofrimento voltou a bater à porta, e desta vez para arrombar. Seu pai adoeceu gravemente. Tumores e fraqueza o tornaram dependente, até que, num inverno cruel, partiu deste mundo. Gema, agora órfã, viu-se sozinha, sem apoio, sem dinheiro e sem direção. Foi acolhida por parentes e amigos da família, mas nenhum lar parecia seu. A pobreza, que ela nunca buscou, tornou-se seu novo hábito. Já não havia mesa farta nem estudos. O que restava a ela era o crucifixo, o rosário e o silêncio. Mas foi ali, entre ruínas humanas, que o céu começou a construir um templo. Durante esses anos de desolação, Gema começou a experimentar algo novo e misterioso. A oração tomava um sabor mais ardente, quase como febre. Ela chorava, às vezes sorria sozinha e outras vezes ficava por horas em êxtase, imóvel, como quem conversava com alguém que não se via. Muitos estranharam, alguns riram. Outros a chamaram de visionária desequilibrada. Mas os mais atentos percebiam. Havia algo naqueles olhos que não era deste mundo. Era como se o Espírito Santo a conduzisse por dentro da própria paixão de Cristo. Um mistério que ela começava a experimentar na carne, mesmo sem ainda receber os estigmas. Um padre que a acompanhava espiritualmente certa vez disse: Gema não pede milagres, ela pede cruz. Não é à toa que ela escolheu São Gabriel da Virgem Dolorosa como seu confidente celeste. Um santo passionista que viveu e morreu com amor profundo ao crucificado. Gema, com apenas 20 anos, já sentia que sua missão não era viver muito, mas viver intensamente para o amor. A dor não a esmagava, pelo contrário, purificava. Aquelas lágrimas escondidas não eram sinais de desespero, eram sementes. E o céu preparava a colheita de uma santa que jamais usaria véu religioso, mas que carregaria o sangue do Cordeiro em seu corpo. A juventude de Gema Galgani não foi como a dos outros. Enquanto outras meninas sonhavam com festas, vestidos ou futuros brilhantes, ela sonhava com o Calvário. Não por morbidez, mas por amor. Seu ideal era simples e absoluto. Quero ser como Jesus. E esse desejo se tornava mais real a cada dia, moldado por horas de oração, jejuns rigorosos e um silêncio interior que poucos compreendiam. Ela mesma dizia: o mundo me parece um exílio. Não havia nela o menor traço de vaidade. Sua beleza, que era notável, era escondida como um tesouro perigoso. O que ela queria mostrar era outra beleza, a do sofrimento redentor. Todos os dias, Gema se colocava de joelhos diante do crucifixo, como se prestasse contas a um rei invisível. O chão de madeira fria testemunhava suas conversas com Cristo, cheias de doçura e dor. Certa vez, uma testemunha relatou tê-la ouvido dizer: Jesus, se o teu sofrimento for doce, dá-me uma gota, e se for amargo, dá-me o cálice inteiro. Esse era o coração de Gema. Não um coração adolescente, mas uma fornalha de amor místico. Ela não fugia da dor, buscava-a, desde que pudesse uni-la à cruz de seu amado. Essa disposição não era humana, era celestial. O tempo não era medido por horas para Gema, mas por momentos de união com o sagrado. Cada visita à igreja era uma entrada no céu. Durante a missa, ela parecia perder a noção do mundo ao redor. Sua alma se transfigurava. Testemunhas diziam que ela entrava em êxtase ao ouvir as palavras da consagração. Em casa, fazia novenas contínuas, rezava o rosário com lágrimas, lia a paixão de Cristo como quem revive cada passo. Os escritos de Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz foram seus companheiros. Mas foi São Gabriel da Virgem Dolorosa, o jovem passionista, quem se tornou seu amigo mais íntimo no céu. A saúde de Gema, no entanto, era frágil. Ela sofria de fortes dores nas costas,
fraqueza constante e febres recorrentes. Foi diagnosticada com meningite espinhal, uma enfermidade dolorosa e sem cura à época. A medicina se esgotava, mas sua fé crescia. Quando o corpo falhava, o espírito ascendia. Durante os momentos mais críticos da doença, ela relatava visões celestiais. O menino Jesus, Nossa Senhora, seu anjo da guarda e, sobretudo, Jesus crucificado. Era como se o céu descesse para consolá-la. Mas mais do que consolação, Gema recebia missão. Ela não queria apenas ver o Senhor, queria carregar com ele a cruz. A cada dia, sua juventude era consumida como um incenso queimado em oferta. E mesmo em meio à dor, sua alegria era pura. Sofrer com alegria por Jesus é o maior consolo que existe, escreveu. O mundo podia não entendê-la, mas os anjos reconheciam naquela adolescente doente e esquecida uma promessa do céu. Gema caminhava, sem saber, rumo à paixão mais íntima que uma alma pode viver, a participação real nos sofrimentos do Redentor. Sua juventude não foi desperdiçada, foi ofertada, como óleo precioso quebrado aos pés da cruz. Na penumbra do quarto onde Gema repousava, a luz não vinha das janelas, mas do invisível. Aos 20 anos, durante uma das fases mais dolorosas de sua enfermidade, ela começou a experimentar visitas que a ciência não sabia nomear, mas que a igreja reconheceria mais tarde com santa reverência. Não eram alucinações, eram presenças. Tudo começou com um perfume inexplicável que inundava o ar durante suas orações. Depois vieram os sussurros, suaves como brisa. E então, as aparições. Jesus, Nossa Senhora, e de modo especial, seu anjo da guarda. Um ser de pureza ardente, que se tornaria seu companheiro constante e visível aos olhos da alma. O anjo a chamava pelo nome, advertia contra o pecado e ensinava-lhe o caminho da humildade absoluta. Ele a acordava para a oração, conduzia sua alma em êxtases e a ajudava a escrever cartas inspiradas, mesmo quando Gema mal conseguia segurar uma pena. Às vezes, quando as forças lhe faltavam, era ele quem completava seus escritos, guiando sua mão com leveza sobrenatural. "Meu anjo me ama tanto", disse ela certa vez, "que não me deixa sozinha nem um instante." Essa intimidade com o mundo celeste era vivida com naturalidade por Gema, como quem caminha entre dois mundos e sabe a quem pertence. Foi nesse período que ela começou a ver com nitidez espiritual a figura de São Gabriel da Virgem Dolorosa, um jovem passionista falecido poucos anos antes. Ele aparecia como um irmão mais velho do céu, oferecendo conselhos e palavras de ânimo, mas também revelando verdades profundas sobre o sofrimento redentor. Ele lhe dizia: "A alma que ama verdadeiramente Jesus deve se alegrar em sofrer por ele." Essas palavras se tornaram carne em Gema, e não demoraria para que o próprio Cristo crucificado começasse a visitá-la, especialmente nas noites de sexta-feira, noites que se tornariam calvários privados e sublimes. Durante essas visitas, Gema entrava em êxtase. Seus olhos se fixavam num ponto invisível, sua respiração mudava e sua voz murmurava orações e promessas de amor. O mundo ao redor desaparecia. Certa vez, quando uma amiga tentou interromper sua oração durante um êxtase, Gema respondeu suavemente: "Jesus está aqui. Por favor, não me tire dele." Não era teatralidade, era presença real, uma presença que não pode ser fingida nem explicada, só experimentada. E Gema a experimentava como quem já havia morrido para o mundo e vivia só para Deus. Essas experiências, embora maravilhosas, não lhe traziam glória. Pelo contrário, provocavam espanto, suspeita e rejeição. Médicos diziam tratar-se de histeria. Alguns familiares achavam que era possessão, outros simplesmente se afastaram,
Mas Gema não buscava aprovação. Ela vivia para um só olhar, o de Cristo. Cada vez que ele aparecia, suas mãos e pés ardiam em dor e em luz. O céu não a estava apenas visitando, estava começando a gravar nela os sinais de um amor que sangra, um amor que não se explica, um amor crucificado. Na noite de 5 de junho do ano de 1901, véspera da solenidade do Sagrado Coração de Jesus, Gema foi levada pela graça a um novo abismo de amor. Após horas em oração recolhida, ela sentiu uma dor profunda nos pés, nas mãos e no lado do corpo. Uma dor tão aguda que a fez desmaiar. Ao recobrar os sentidos, descobriu: sangue fluía de suas mãos e pés, como se cravos invisíveis tivessem atravessado sua carne. O estigma da paixão havia se impresso em seu corpo. Não era simbólico, era real. E começava assim a parte mais misteriosa de sua união com o Cordeiro. Essas marcas não surgiam o tempo todo. Apareciam nas noites de quinta-feira e permaneciam até o sábado, repetindo a paixão de Cristo em um corpo feminino, jovem e doente. Durante essas horas, Gema entrava em êxtase profundo. Chorava, sorria, rezava com uma beleza que deixava os que presenciavam sem palavras. Quando voltava a si, pedia apenas água e silêncio. Jesus me visitou, sussurrava, e escondia as mãos com vergonha santa. Nunca se vangloriou, nunca buscou plateia. Seu maior desejo era que ninguém soubesse, porque sabia que aquelas feridas não eram dela, eram dele. O sangue, por vezes, escorria também de sua testa, como uma coroa de espinhos invisível. Outras vezes, no lado do peito, onde sentia como que uma lança transpassando o coração. E não apenas dores físicas. Gema vivia também os sofrimentos morais da paixão. Sentia o abandono, a humilhação, o peso dos pecados alheios. Chorava por almas que nunca conheceu e oferecia tudo, cada gota de dor, pela conversão dos pecadores. Jesus salva as almas. Era seu refrão constante. Para ela, o sofrimento não era castigo, era vocação. Era um altar onde se consumia por amor, sem nada exigir em troca. A igreja, sempre prudente, iniciou investigações. Padres, médicos e religiosas a acompanharam de perto, e muitos saíam de sua presença tocados profundamente. Não havia simulação. Seus êxtases vinham com perfumes sobrenaturais, mudança na temperatura corporal e um brilho sutil nos olhos que não se pode fabricar. Um médico tentou cauterizar as feridas. Elas desapareceram, mas voltaram na semana seguinte com maior intensidade. Nada as impedia, exceto a oração. Quando Gema suplicava a Deus que cessassem por humildade, elas paravam e voltavam. Quando ele queria, não era possessão, era possessão de amor. Feche os olhos e imagine uma jovem frágil, com as mãos abertas, o rosto banhado em lágrimas e o corpo sangrando em silêncio. Nenhuma câmera, nenhum aplauso, apenas Deus como testemunha e um anjo ajoelhado ao lado, enxugando o sangue da mártir viva. Essa era Gema Galgani, uma noiva do crucificado, marcada não por anéis, mas por chagas. E o mundo, que não a compreendia, começava a perceber que ali, naquela casa pobre de Luca, Deus estava escrevendo uma nova página da história da santidade, uma página vermelha, uma página que sangra, mas salva. Quando o mistério ultrapassa os limites da razão, o mundo se inquieta. E a santidade de Gema Galgani, tão silenciosa quanto abrasadora, começou a provocar desconforto. Alguns diziam que ela era louca, outros que era possessa. Havia quem risse, quem a evitasse e até quem desejasse interná-la. Não sabiam como lidar com aquela jovem de hábitos simples que não buscava fama nem aplausos, mas que sangrava às sextas-feiras, falava com anjos e parecia ter um pé no céu.
A santidade incomoda porque revela o contraste com o mundo. E o mundo, muitas vezes, prefere a escuridão ao brilho do sagrado. A igreja, prudente e maternal, cercou Gema de acompanhamento. Diretores espirituais foram nomeados. Entre eles, o venerável padre Germano de Santo Stanislau, um passionista que se tornaria seu biógrafo e defensor. Ele a examinou, testou, observou seus êxtases, suas feridas, seus escritos e concluiu: ela é um prodígio de pureza, humildade e amor sobrenatural. Mas mesmo com seu apoio, Gema teve que lidar com a desconfiança. Foi rejeitada por algumas ordens religiosas, impedida de entrar no convento, afastada de certas comunidades, e aceitou tudo com um sorriso. Se Jesus quer assim, eu também quero, dizia. Na casa onde vivia, a família de Anine a acolheu como filha espiritual. Mas até lá havia resistências. Algumas das crianças temiam suas visões. Adultos estranhavam seus comportamentos em êxtase. E Gema, sempre humilde, pedia perdão por causar incômodo. Ela se escondia, não queria ser vista. Seus maiores momentos com Deus aconteciam no quarto escuro, de joelhos, com as mãos abertas e o coração dilacerado de amor. Ela sabia. A verdadeira santidade nunca busca aplausos. Ela se consome em silêncio, como a vela diante do sacrário, que ilumina, mas morre sem fazer barulho. O que muitos chamavam de loucura, a igreja começava a reconhecer como dom místico. Mas mesmo entre os fiéis, poucos compreendiam a profundidade de sua entrega. Afinal, que jovem deseja sofrer? Que moça bonita deseja esconder-se do mundo? Que alma suplica por espinhos e não por flores? Gema parecia viver uma lógica contrária à lógica humana. Isso assusta. A cruz assusta, porque nela está a verdade nua do amor, e amar como Cristo amou. É, aos olhos do mundo, uma loucura, mas aos olhos de Deus é glória. Na solidão de sua cela, Gema encontrava mais consolo que em 1000 amizades. Jesus é meu tudo, repetia, e bastava. Cada vez que era rejeitada, oferecia. Cada vez que era ferida, sorria. Não porque não doía, mas porque a dor era seu caminho para o amado. E assim, passo a passo, incompreendida e adorada em segredo pelo céu, Gema se tornava o que tantos tentaram esconder. Uma santa viva, cujas chagas eram respostas de Deus a um amor que ninguém podia apagar. Nas horas em que os olhos humanos não a viam, Gema escrevia. Escrevia como quem reza, como quem sangra, como quem fala com o Eterno. Suas cartas não eram comuns, eram labaredas de alma, endereçadas a Jesus, a Nossa Senhora, ao seu anjo da guarda ou a São Gabriel. Eram confissões de amor profundo, súplicas intensas e revelações místicas. Ela escrevia como quem tivesse acesso a um outro idioma, o idioma dos santos. Sem formação teológica, sem estudos avançados, Gema tocava verdades que só o Espírito pode inspirar. E o que saía de sua pena era fogo. Em suas cartas, Gema se mostrava inteira. Não havia máscara. Falava de suas quedas, de suas alegrias, de seus desejos de morrer por amor. Escrevia com lágrimas e às vezes com o corpo em dor. Em uma delas declarou: quero ser cravada na cruz com Jesus. Não quero sair de lá, quero morrer com ele. E o mais impressionante, não era figura de linguagem, era desejo real. Para ela, o céu começava quando a vontade própria morria. Suas palavras ardiam de um amor tão puro que pareciam purificar quem as lia, como se cada linha fosse um convite à conversão. Padre Germano, que recebeu muitas dessas cartas, as considerava relíquias vivas, guardava-as com reverência. Elas revelavam não só as experiências místicas de Gema, mas sua obediência heróica, sua humildade absoluta, sua alma entregue. Havia nelas uma tonalidade de paixão, mas nunca de desespero. Gema sofria sim, mas sofria em paz.
Jesus me pede tudo e eu dou. Mesmo tremendo, eu dou. Esse era o espírito que pulsava em cada palavra. E quem lia, não saía o mesmo. Era como se ela, mesmo calada, gritasse do fundo da cruz. Vale a pena amar até doer. As cartas de Gema são hoje conservadas como tesouros espirituais. Nelas, os mistérios da dor redentora, da união mística, da luta contra o demônio, da entrega absoluta, tudo está presente. Não são teologia acadêmica, são teologia vivida. A fé que ela exprime ali é a mesma dos mártires. Não argumenta, testemunha, não ensina, revela. E revela porque viveu, porque sangrou, porque amou, com um amor que ultrapassa a razão, um amor que hoje continua tocando almas, convertendo corações e acendendo velas na escuridão. Feche os olhos e imagine uma jovem franzina, à luz de uma lamparina, curvada sobre um papel, escrevendo como quem dita a alma. O mundo dorme, mas o céu inteiro escuta. Cada palavra é uma flor lançada aos pés do crucificado. E cada frase, uma resposta à dor do mundo. Gema escrevia cartas que ninguém pediu, mas que o céu precisava que fossem escritas. Toda luz atrai sombra, e quanto mais uma alma se aproxima de Deus, mais o inferno se inquieta. Gema Galgani, marcada pelo amor divino, também foi marcada pelo ódio infernal. O demônio, que odeia com fúria aquilo que reflete a pureza de Cristo, investiu contra ela com toda a sua força. Durante anos, Gema enfrentou ataques visíveis e invisíveis. O tentador aparecia com rostos distorcidos, ruídos, objetos que voavam, chicotadas invisíveis e palavras de desânimo que buscavam destruir sua paz. Mas ela, mesmo tremendo, resistia e dizia: "Prefiro morrer a cometer um só pecado." Esses combates não eram visões poéticas, eram reais. Testemunhas ouviam os gritos, os ruídos, as quedas. Em uma ocasião, Gema foi lançada ao chão com violência e perdeu os sentidos. Quando recobrou a consciência, simplesmente sorriu e disse: "Jesus venceu." E assim era sempre. O inimigo a perseguia, mas não a dominava. Ela sabia que a tentação não era pecado, era campo de batalha, e seu escudo era a oração. O rosário nunca saía de suas mãos. Quando a noite caía e as sombras vinham, Gema clamava: "Jesus, Maria, José, salvai as almas." E o céu respondia. Houve noites em que ela não dormiu, tamanha a violência dos ataques, mas nunca murmurou, nunca reclamou. Pelo contrário, oferecia tudo pelas almas. Ela dizia que o demônio a odiava porque ela amava a cruz. E estava certa. O inimigo não suporta ver uma alma unida a Cristo crucificado. Por isso tentava fazer com que ela desistisse, abandonasse a oração, desconfiasse de Deus, mas não conseguiu. Nem com dores, nem com enganos, nem com ameaças. Gema, mesmo sem força física, tinha uma fortaleza espiritual inexplicável. Era frágil como uma flor, mas firme como um altar. Seu anjo da guarda a auxiliava nesses combates. Ele aparecia, lutava com ela, consolava-a após as lutas. Às vezes, ela dizia: "Hoje meu anjo chorou comigo." Isso não era sentimentalismo, era intimidade espiritual. O céu sofria ao ver sua eleita sendo provada, mas também se glorificava nela. Porque Gema, mesmo entre gritos e sangue, continuava dizendo: "Jesus, eu confio em ti." Essa confiança desarmava o inferno, e sua perseverança, mais do que suas visões, era o sinal maior de sua santidade. Feche os olhos e veja uma jovem deitada no chão frio, o corpo machucado, mas o rosto sereno. O quarto escuro, a alma em luz. Os gritos do inimigo tentando sufocar, mas uma única palavra ecoa, como espada de fogo: Jesus. É Ele quem vence, é Ele quem sustenta. E Gema, mesmo ferida, permanece de pé, porque quem se ajoelha diante de Deus
nunca cai diante do mal. O corpo de Gema começou a ceder. As dores aumentaram. A febre queimava sem trégua. Já não conseguia levantar-se sozinha, nem alimentar-se sem auxílio. Mas não murmurava. Cada instante de sofrimento era acolhido como uma oferenda. Jesus, faz de mim um altar, ela dizia, e ele fez. Sua cama tornou-se o Gólgota, seus gemidos, orações, sua febre, incenso. E ali, escondida dos olhos do mundo, Gema vivia sua paixão oculta, uma união silenciosa com o Cordeiro imolado. Não pedia cura, não buscava consolo, apenas suplicava. Dá-me forças para amar até o fim. E o fim se aproximava. Médicos não compreendiam sua resistência, nem sua serenidade. Era como se ela fosse sustentada por algo que os remédios não alcançam. E era. Sua força vinha do alto. Em meio à dor extrema, ainda rezava o terço, ditava cartas e recebia a comunhão com olhos marejados. O pão do céu era sua única força. Naquela enfermidade, Gema aprendeu a se consumir em silêncio, como a hóstia que arde no ostensório sem queimar. Ninguém via, mas o céu inteiro contemplava. Suas últimas semanas foram marcadas por visitas invisíveis, pequenos êxtases e longas noites de agonia oferecidas pelas almas. Ela era uma vela acesa, prestes a se apagar na terra, mas a brilhar no céu com luz eterna. Era o dia 11 de abril de 1903, Sábado Santo. A casa estava em silêncio. A cidade celebrava a espera da ressurreição, mas um outro mistério se desenrolava discretamente naquele quarto modesto, a paixão de uma alma que se unia por inteiro ao Cordeiro. Gema, com apenas 25 anos, estava consumida. Seu corpo, magro e quase sem vida, parecia já não pertencer a este mundo, mas seus olhos ainda brilhavam, não com luz humana, mas com a chama de quem vê aquilo que os outros não veem. Durante os últimos dias, ela recusava até os cuidados médicos. Deixem-me com Jesus, dizia. Às vezes, sorria ao vazio, como quem recebe visitas invisíveis. Mamãe, São Gabriel, vocês vieram, murmurava. Era como se o céu inteiro se inclinasse para acolher sua filha de volta. Ao redor da cama, os que a amavam choravam em silêncio. Mas Gema não chorava. Ela apenas repetia com voz fraca: Jesus, estou pronta. Seu último desejo foi receber a Eucaristia. Ajoelhada na alma, mesmo deitada no leito, recebeu o corpo de Cristo com lágrimas. E então, esperou. Naquela tarde, enquanto os sinos anunciavam a vigília pascal, Gema expirou, sem gritos, sem medo, sem espetáculo, apenas um suspiro e paz. A paz de quem cumpriu sua missão até o fim. Seu rosto, antes marcado pela dor, ficou sereno. Um perfume suave encheu o quarto, e uma leveza tomou conta de todos. Era como se o céu houvesse descido para buscar sua noiva. Ela morreu como viveu, amando e em silêncio, escreveria o padre Germano. E ali terminou sua via dolorosa. Não com aplausos, mas com santidade. Não com milagres barulhentos, mas com a entrega escondida de uma alma crucificada. A morte de Gema não foi um fim, foi uma abertura. O túmulo em Lucca tornou-se, aos poucos, um altar. Peregrinos começaram a visitar o local onde repousava aquela jovem desconhecida. Muitos não sabiam sua história, mas algo inexplicável os atraía. E ali, diante de seu corpo inerte, vidas começaram a mudar. O perfume que acompanhou sua morte persistia. Curados relatavam melhoras, almas perturbadas sentiam paz. A presença de Gema não havia se apagado, apenas mudado de forma. Ela já não escrevia cartas, mas agora respondia com milagres silenciosos. Relatos se espalharam por toda a Itália. Crianças doentes curadas, mães estéreis que concebiam, corações angustiados que encontravam consolo. Mas mais do que curas físicas,
Os milagres de Gema eram conversões. Pessoas distantes da fé voltavam a rezar. Pecadores endurecidos se confessavam. Jovens, ao conhecer sua história, sentiam arder dentro de si o mesmo amor que a consumiu. Não era só o que ela fazia, era o que ela despertava. Seu exemplo era um grito de Deus num mundo acostumado ao ruído. Um grito feito de silêncio, pureza e cruz. A igreja iniciou o processo de canonização e, diante de testemunhos rigorosamente analisados, milagres autenticados e virtudes heróicas reconhecidas, a confirmação veio do alto. Gema Galgani foi canonizada em 1933 pelo Papa Pio XI. Chamaram-na de a Flor da Paixão. Sua imagem passou a ser venerada em altares do mundo inteiro. Mas sua maior glória não está nos vitrais. Está nos corações que, tocados por sua história, reencontram o caminho da fé. Porque Gema, mesmo do céu, continua fazendo o que sempre fez. Amar sem medidas. E amar até doer. Gema Galgani não deixou livros, não fundou conventos, não fez discursos. Sua santidade não brilhou nos palácios da igreja, mas no chão frio de um quarto escondido. E talvez por isso brilhe ainda mais. Ela foi escolhida por Deus para viver, em silêncio e ocultação, aquilo que muitos falam sem viver. Os estigmas que carregou no corpo não foram prêmio, foram participação. Ela não imitou Cristo, ela se uniu a Ele. E essa união, feita de dor e doçura, fez de sua vida uma profecia silenciosa para os tempos modernos. Num mundo que busca visibilidade, Gema escolheu desaparecer. Enquanto muitos correm atrás de reconhecimento, ela buscava apenas a cruz. Enquanto o ego grita, Gema sussurrava: Jesus, esconda-me em teu coração. E ali ficou. Até hoje, é ali que mora, no coração do crucificado. Sua história nos lembra que a verdadeira santidade não precisa de microfones, nem de fama. Ela precisa de amor obediente. E quando esse amor é total, ele transforma até mesmo o sofrimento em luz. Gema foi luz. Uma luz sem palco, mas vista pelos olhos do céu. Hoje suas relíquias são veneradas. Suas palavras são lidas com reverência e sua vida inspira milhares de almas que sofrem em silêncio. A ela recorrem os aflitos, os doentes, os tentados, os jovens em busca de pureza, os que sentem que a dor é grande demais. E Gema responde com sua vida inteira: não foi milagre, foi obediência. Obediência até o fim, amor até o sangue, santidade sem barulho. Porque às vezes o grito de Deus não vem com trovões, vem com o choro escondido de uma jovem que sofreu com Cristo até o fim. E se a santidade nunca tiver feito barulho, se os maiores sinais de Deus estiverem escondidos nos quartos escuros, nas almas silenciosas, nos corações que sofrem e ofertam sem aplauso, Santa Gema Galgani não conquistou o mundo. Ela o redimiu com Cristo, em pequenas doses de entrega, no silêncio das madrugadas, na febre escondida, nas feridas aceitas com amor. Sua vida não é uma história de sucesso, é uma história de sacrifício e, por isso, é eterna. Hoje muitos procuram respostas rápidas, curas imediatas, fé sem dor. Mas Gema nos lembra: o caminho do céu passa pela cruz. E quem ama verdadeiramente não pergunta por quê, apenas repete, com os olhos fixos no crucificado: tudo por ti, Jesus. Se essa história tocou sua alma, compartilhe. Deixe nos comentários o que a vida de Santa Gema despertou em você. E se deseja caminhar conosco por mais histórias como essa, inscreva-se no canal. Porque algumas vidas não são contadas para informar, mas para transformar.